O domingo sempre foi meu dia favorito. É o único momento da semana em que a família se reúne à mesa sem a pressa dos dias úteis, sem compromissos apertados ou olhares no relógio. Hoje, a luz dourada de setembro invade o apartamento de 3 quartos, iluminando a fumaça que sobe do prato de sopa quente no centro da mesa. Minha mãe, Ana Petrovna, insiste que todos comecem pela entrada. Uma casa precisa de organização, Mikhail, ela repete, como se fosse um mantra. E eu não discordo. Depois de 28 anos como engenheiro projetista, aprendi que a precisão, seja em um desenho técnico ou na vida, faz toda a diferença. Pai, passa o pão, pede meu filho, Anton, sem tirar os olhos do prato. Ele é alto, magro, com traços que herdei de mim mesmo, mas sem os fios brancos no cabelo e sem os óculos de grau. Aos 16 anos, já raciocina como um adulto, e isso me enche de orgulho e, ao mesmo tempo, de uma inquietação que não consigo definir. Sofia, a caçula, se contorce na cadeira balançando as pernas. Seus cachos claros pulam a cada movimento e seus olhos grandes, iguais aos de Marina, brilham com curiosidade, como se o mundo inteiro fosse uma novidade a ser descoberta. Vovó, e as fotos antigas que você ia mostrar? Ela lembra, engolindo apressada o último pedaço de almôndega. Devagar, borboleta brinco, enquanto disfarço um olhar para o relógio. Marina está atrasada. Novamente. Nos últimos tempos isso virou rotina, reuniões que se estendem em engarrafamentos intermináveis ou, quem sabe, simples esquecimento. Como se tivesse ouvido meu pensamento, a porta da entrada se fecha com um baque. Desculpem o atraso, diz Marina, entrando com passos rápidos, impecável como sempre, envolta naquele perfume caro que só ela usa. Beija as crianças na cabeça, cumprimenta a mãe com um aceno e senta-se à minha frente. O trânsito estava um caos, justifica. Sem problema, acabamos de começar, respondo, empurrando o prato de sopa na sua direção. Ela recusa com um gesto, tirando o celular da bolsa. Já comi algo rápido na cidade, explica, enquanto os dedos deslizam pela tela. Minha mãe a observa com um misto de reprovação e resignação, mas não diz nada. Ana Petrovna, professora de literatura aposentada, sempre foi a guardiã das tradições, mas nunca criticaria a nora na frente dos netos. Bom, então, quem está pronto para uma viagem ao passado? Ela muda de assunto, puxando de uma bolsa um álbum de fotografias com a capa de couro desgastada. Para Sofia, aquele livro é mágico. Ela adora folhear as páginas amareladas, ouvindo as histórias que a avó conta com tanto carinho. Anton faz de conta que não está interessado, mas noto como seus olhos se desviam, de quando em quando, para as imagens. Olhem aqui, este é o vosso avô, Andrei Mikhailovich, diz minha mãe, tocando com cuidado uma foto onde um jovem oficial, sério e imponente na farda de gala, encara a câmera com a expressão típica de quem viveu uma guerra. E essas medalhas são dele? Pergunta Sofia, esticando a mão para a página seguinte, onde as condecorações estão protegidas por plástico transparente. Sim, minha querida. Esta aqui é pela tomada de Berlim. Ana Petrovna vira mais uma folha. E estes triângulos? São cartas de guerra. Naquela época, não havia envelopes. Os soldados dobravam o papel de um jeito especial. Tipo um origami? Pergunta Sofia com a lógica prática de uma criança. Mais ou menos sorriu, mas meu olhar se desvia do álbum e pousa em Marina. Ela está sentada, ausente, assentindo automaticamente com a conversa, mas sei reconhecer aquele olhar vazio. Sua mente está em outro lugar. O celular vibra em suas mãos. Ela se sobressalta, murmura com licença e sai da sala. Anton a acompanha com os olhos e depois, olha para mim com uma pergunta silenciosa. Pai, a mamãe está bem? Pergunta baixo, enquanto a avó distrai Sofia com histórias sobre hospitais de campanha. Claro que sim, respondo rápido demais. É só o trabalho. Você sabe como é. Ela agora é consultora sênior. Ele não acredita. Vejo nos seus olhos, iguais aos meus, que ele desconfia, mas não insiste. Apenas franze a testa e desvia o olhar. É esperto demais, esse menino. Observador demais. Venham, tenho uma coisa para mostrar a vocês, digo, levantando-me da mesa. No canto da sala, um cômoda maciço de carvalho escuro, com entalhes delicados e puxadores de bronze, chama a atenção. Era do seu bisavô, explico, passando a mão pela superfície polida. Tem mais de 80 anos. Passei 6 meses restaurando. Eu me lembro, exclama Sofia. O senhor ficava todo final de semana no garagem, lixando e ajustando peças. Não era lixar, era polir e alinhar as juntas, corrijo, abrindo suavemente a gaveta superior para mostrar como ela desliza sem nenhum atrito. Esse mecanismo não se faz mais hoje em dia.
Antigamente as coisas eram feitas para durar, não para serem descartadas, comenta Anton, e suas palavras me soam estranhamente familiares, como se eu mesma as tivesse dito décadas atrás. De repente me lembro de quando Marina e eu compramos nossos primeiros móveis há 20 anos. Escolhíamos cada peça com cuidado, testando a resistência, discutindo detalhes. E agora? Quando foi a última vez que ela me pediu opinião sobre algo? Marina aparece na porta como sempre com o celular na mão. Mikhail, precisamos conversar, diz com um tom profissional. Em particular, na cozinha, ela fica de costas para mim, junto à janela, os braços cruzados. A luz realça as finas linhas ao redor dos olhos, que ela tanto se esforça para esconder com maquiagem. Nesse momento parece quase uma estranha. Tenho que viajar a trabalho, anuncia sem rodeios. Para Moscou, 10 dias. Uma otimização urgente no sistema de contabilidade da matriz. 10 dias. Não esconda a surpresa. É muito tempo. E a Sofia? Ela tem uma apresentação de dança daqui a uma semana. Não posso cancelar, responde a voz mais firme. É um projeto crucial. Minha bônus anual depende disso. Tudo bem, eu peço para a Gulha ajudar, começo, mas ela me interrompe. Não é necessário. As crianças já são grandinhas. Sua mãe pode dar uma força. Algo no tom dela me deixa desconfortável. Que tal irmos juntos? Pego férias, mostramos a capital para eles. Há anos falamos nisso. Por um instante, vejo um lampejo de medo em seus olhos. Não seja ridículo, corta ela. É uma viagem de trabalho. Vou estar ocupada do início ao fim do dia. 10 dias para ajustar um sistema. Parece demais, não acha? A teimosia de engenheiro acorda em mim, acostumado a cálculos exatos. Agora sou especialista em controle gerencial, ela retruca, irritada. Lá tem integração de módulos, treinamento de equipe. Você, aliás, nunca pergunta quanto tempo levo para projetar suas engrenagens. Um rangido no corredor. Virou-me a tempo de ver Anton se esconder. Ele ouviu tudo. Bom, quando você vai? Pergunto, rendendo-me. Quarta-feira, vou às 11h40. Ela volta a olhar para o celular. Os documentos já estão todos prontos. À noite, quando as crianças já dormem e minha mãe se retira para o quarto de visitas, entro no nosso dormitório. Marina arruma a mala com precisão, dobrando blusas e calças com cuidado. No bolso lateral, algo brilha entre as rendas. Pego um conjunto de lingerie azul claro, ainda com a etiqueta. O que é isso? Pergunto baixo. Ela se assusta e arrebata a peça das minhas mãos. Só comprei algo novo, responde, forçando um tom descontraído. Para me sentir confiante no ambiente profissional. Lingerie de renda azul com etiqueta. Um detalhe pouco profissional. Sorriu sem graça, mas por dentro não há diversão. Que código de vestimenta curioso para uma reunião de negócios. Não comece com isso, ela fecha a mala com um gesto seco. É só uma peça confortável. E aliás, estou exausta. Tenho uma reunião importante amanhã. Fico ali, observando suas costas tensas por mais um instante, antes de sair. Uma sensação fria e pesada se espalha pelo peito. Afasto a desconfiança. Afinal, são 22 anos juntos. 2 filhos. Tantas batalhas enfrentadas lado a lado. Não, isso não pode estar acontecendo. Entro no quarto das crianças para checar. Sofia dorme encolhida, abraçada ao seu urso de pelúcia, como um caracol em sua concha. Na comoda, dentro de uma pequena caixa de música, está o anel da vovó. Uma aliança fina de ouro com um minúsculo rubi incrustado. Minha mãe o passou para a neta hoje depois do almoço, enquanto dizia, seu avô sempre repetia, o que sustenta uma família é a honestidade e a lealdade, Ania. E foi com essas palavras que vivi minha vida inteira. Honestidade e lealdade, repito em voz baixa, fechando a porta do quarto com cuidado. Palavras que foram a base de tudo que construí, e que agora soam frágeis como vidro. Da sala chega até mim a voz abafada de Marina. Ela fala ao telefone, rindo de um jeito que não reconheço, ou será que é só a minha imaginação? Fico parado na escuridão da sala de estar, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Em 28 anos de fábrica, aprendi a detectar as menores falhas em uma estrutura. Rachaduras quase invisíveis que um olho destreinado não percebe, mas que com o tempo podem desmoronar uma máquina inteira. Agora, enquanto observo a noite através da janela, entendo com a clareza de um engenheiro. Há fissuras no alicerce da nossa família. A questão é se ainda darei jeito de consertá-las. Nunca imaginei que aos 52 anos, pediria férias só para ficar com os filhos. Petrov, meu chefe de departamento, ergueu as sobrancelhas quando deixei o pedido sobre sua mesa. 10 dias. Michalich, ele me olhou por cima dos óculos. Algo errado? A Marina viajou a trabalho, respondi,
tentando manter o tom neutro. Preciso ficar com as crianças. Ele assentiu, compreensivo. Claro, família em primeiro lugar. O segundo dia sem Marina foi estranhamente quente para a estação. Eu e Sofia estávamos no parque. Ela balançava as pernas no banco enquanto lambia o sorvete. Pai, quando a mamãe vai ligar? Perguntou pela 10ª vez com aqueles olhos grandes cheios de expectativa. Em breve, meu sol. Sorri, escondendo a ansiedade. Não contei que já havia tentado 3 vezes alcançá-la naquele dia. Sempre a mesma gravação. O assinante está temporariamente indisponível. Algo em mim sabia que não era problema de sinal ou bateria descarregada. À noite, Anton e eu preparamos o jantar. Ele cortava os legumes para a salada com movimentos precisos, quase mecânicos. Aos 16, já dominava as tarefas domésticas melhor que muitos adultos. Como foi na escola? Perguntei, mexendo a sopa. Normal. Ele deu de ombros. A professora de biologia está pegando no pé, mas entreguei tudo o que devia. Ficamos em silêncio por um tempo. Anton continuava a fatiar os pepinos, mas eu sentia que havia algo pairando no ar. Finalmente ele largou a faca. Pai, vocês dois estão bem? A pergunta que eu temia. Virei-me para encará-lo e vi em seus olhos que ele já conhecia a resposta, só queria ouvir a verdade. Estamos passando por um momento difícil. Decidi não mentir. Os adultos também têm fases complicadas. Vocês vão se separar? Sua voz saiu mais baixa que o normal. Não, claro que não. Coloquei a mão em seu ombro. Somos uma família há 22 anos. Só estamos cansados. Rotina, trabalho, o mesmo dia após dia. Ele me olhou fixamente. Ela fala com alguém no telefone à noite. Ouvi algumas vezes. Algo dentro de mim se partiu, mas forcei um sorriso. Devem ser assuntos de trabalho. Você sabe que a mamãe tem clientes em fusos horários diferentes. Anton balançou a cabeça, mas não insistiu. Terminamos de preparar o jantar em silêncio. E só quando comecei a pôr a mesa ele murmurou, não se preocupe com a Sofia, pai. Eu cuido dela, se precisar. Aquelas palavras me sufocaram. Meu filho, meu menino, já se preparava para proteger a irmã mais nova. De quê? Da fratura que ele, talvez, pressentia com mais clareza do que eu. No terceiro dia, decidi agir. Liguei para o Hotel Metropol, onde Marina estava hospedada. Boa tarde, disse, forçando a voz a soar tranquila. Gostaria de falar com a hóspede do quarto 718, Marina Andreeva. Um momento, vou transferir. A atendente era gentil. Seguiu-se um longo sinal de chamada até que mais uma vez ninguém atendeu. Deseja deixar um recado? Tem certeza de que a senhora Andreeva está no hotel? Perguntei, sentindo o gelo se espalhar por dentro. Sim, o sistema registra que o cartão-chave foi usado há meia hora, respondeu ela. Talvez esteja em reunião ou não tenha ouvido o telefone. Esposa. Eu não havia dito que Marina era minha mulher, embora com o mesmo sobrenome, ela pudesse ter deduzido. Mais tarde, liguei para Sergei, colega de Marina, com quem às vezes nos encontrávamos em família. Disse que queria confirmar detalhes da viagem para enviar documentos que ela havia esquecido. Ela foi sozinha? Ele se surpreendeu. Geralmente esses projetos enviam equipes. E 10 dias é muito para uma configuração. 3 ou 4, no máximo. Fingi que era tudo conforme o planejado, agradeci e desliguei. O vazio gelado em meu peito crescia, mas eu ainda me recusava a aceitar o óbvio. À noite assistíamos a uma comédia com as crianças quando Sofia pulou do sofá e correu buscar seu álbum de desenhos. Olhem, desenhei a nossa família. Anunciou orgulhosa, mostrando a página. Com cores vibrantes ela nos retratara. Eu de óculos, Anton ao meu lado, parecidos como 2 gotas d'água, ela com seus cachos, e Marina, um pouco afastada, segurando um celular. O espaço entre nós era visível. Ficou lindo, meu amor. Abracei-a, tentando disfarçar o impacto daquele detalhe. Você é uma artista de verdade. E se a gente fosse fazer uma surpresa para a mamãe? Soltou Sofia de repente com os olhos brilhando. Podíamos ir até lá. Congelei. A ideia era ao mesmo tempo aterradora e necessária. Encarar Marina, entender o que estava acontecendo. Ótima ideia, respondi devagar. O que você acha, Anton? Meu filho me encarou por um longo segundo, como se tentasse decifrar meus pensamentos antes de assentir. Acho que ela vai gostar. Havia algo estranho em seu tom, mas preferi não questionar. Sofia pulou de alegria e de repente entendi. Aquela era minha chance de consertar tudo, de trazer minha família de volta ao caminho certo. No dia seguinte, depois de levar as crianças à escola, me dediquei aos preparativos, reservei passagens aéreas, um quarto no mesmo hotel. Era estranho, mas agir com determinação me deu uma força que não sentia há meses.
Pela primeira vez em muito tempo, não estava apenas à deriva, estava fazendo algo. À noite, quando Sofia já dormia, Anton e eu tiramos o álbum de casamento da estante. Não o abri há pelo menos 10 anos. Folheando as páginas, me deparei com um casal jovem, eu sem fios brancos ou rugas, Marina de cabelo longo em um vestido de renda. Ela era muito bonita, comentou Anton. Ainda é, retruquei. Só diferente. O tempo muda, gente. Como vocês se conheceram? Perguntou ele, virando outra página. No aniversário de um amigo em comum. Sorri recordando. Eu tinha 28 anos, acabará de ser promovido na fábrica. Ela, 25, trabalhava como contadora numa construtora. Chegou com uma amiga, vestindo um vestido azul. E aí? Fiquei a noite toda reunindo coragem para me aproximar. Ri, lembrando do meu constrangimento. Na verdade, foi ela quem veio falar comigo. Perguntou se eu realmente era engenheiro. Descobrimos que o pai dela também trabalhava numa fundição. Tivemos assunto na hora. Anton sorriu. Ela sempre foi assim, então. Sempre. E por um instante, entre as páginas amareladas, senti que ainda havia esperança. As memórias me atingiram com uma força inesperada. Nosso primeiro encontro no parque, a viagem ao lago onde pedi sua mão em casamento, a mudança para este mesmo apartamento que compramos com financiamento. O nascimento do Anton, depois o da Sofia. Nossas brigas e reconciliações, os tempos difíceis e as celebrações. 22 anos não eram apenas um número. Era uma parte da vida, memórias compartilhadas, filhos, hábitos, piadas que só nós dois entendíamos. Será que tudo isso poderia ser apagado assim? Não, eu não acreditava. Tinha que haver um jeito de consertar. Você ama a mamãe? Anton perguntou de repente, olhando para o álbum. Claro, respondi sem hesitar. Nós passamos por muita coisa juntos. Às vezes os casais enfrentam fases complicadas, mas ela está se afastando, completou meu filho por mim. Não tinha como negar. Um adolescente de 16 anos enxergava o que eu me esforçava tanto para ignorar. Marina estava nos deixando. Não fisicamente ainda, mas emocionalmente já estava longe. Demais. Vamos resolver tudo, prometi, fechando o álbum. Você vai ver. Já no aeroporto, pouco antes do embarque, fiz uma última tentativa de ligar para ela. Mais uma vez, só a caixa postal. Depois do sinal, deixei uma mensagem. Marina, sou eu. Temos uma surpresa para você. Logo nos vemos. Não revelei detalhes. Quis guardar a expressão do seu rosto para quando aparecêssemos na porta do quarto. Surpresa, alegria, quem sabe lágrimas de felicidade. Ou seria eu quem estava enganando a mim mesmo? Papai, vamos, Sofia puxou minha manga. Já começaram a chamar para embarcar. Peguei a mão da minha filha, acenei para Anton e nos dirigimos ao portão. Dentro de mim, duas emoções lutavam. O pressentimento de algo ruim e a esperança de que tudo daria certo. Escolhi acreditar nesta última. Vamos voar para a mamãe. Sofia exclamou radiante. Isso, meu sol, sorri. Vamos voar para a mamãe. A distância entre nós tinha crescido por tempo demais. Era hora de encurtá-la. O avião pousou suavemente na pista de Sheremetyevo. Sofia, colada à janela, bateu palmas entusiasmada. Papai, chegamos. Agora é para a mamãe. Sim, confirmei, sorrindo para ela, mas lancei um rápido olhar para Anton. Ele estava imerso em seus pensamentos, os fones de ouvido pendurados no pescoço. A música estava desligada, mas ele não os tinha tirado. Durante todo o voo mal falou, respondendo com monossílabos quando tentei puxar conversa. Entendia demais. Anton, toquei seu ombro. Tudo bem? Tô normal, forçou um sorriso. Só cansado. Mas eu sabia. Assim como eu, ele se preparava para o pior, mesmo sem admitir. No aeroporto, Sofia não conseguia ficar parada enquanto esperávamos as malas. Pulava ao meu redor, fazendo planos. Vamos com a mamãe no zoológico. E na Praça Vermelha. E comprar sorvete no GAN. Claro, meu sol, e afaguei sua cabeça. Só vamos primeiro nos instalar no hotel e descansar um pouco da viagem. Não quero descansar, fez beicinho. Quero ver a mamãe. Anton observava a irmã em silêncio, com uma leve tristeza nos olhos. Aos 16, já era quase um homem, alto, sério, com um olhar que transparecia preocupação pela irmã. Um táxi nos levou ao Metropol, um prédio histórico no centro de Moscou. Sofia, com a cabeça levantada, admirava os detalhes da fachada. Uau, parece um castelo. A mamãe mora num palácio. O suntuoso saguão, com colunas de mármore, poltronas de veludo e lustres de cristal, impressionava. A empresa dela não economiza em viagens de trabalho, pensei, lembrando do nosso modesto hotel na costa do Mar Negro, 2 anos antes. Boa tarde, dirigi-me à recepcionista, uma moça simpática com um sorriso impecável.
Temos uma reserva em nome de Andrei e eu. Enquanto ela verificava os dados, perguntei. Por acaso minha esposa, Marina Andreeva, está hospedada aqui? Queremos fazer uma surpresa para ela. A moça se iluminou. Que fofo. Sim, a senhora Andreeva está no hotel. Quarto 718. Consultou o computador e franziu levemente a testa. Só que no sistema consta que o quarto está registrado para 2 pessoas. Algo gelado se mexeu no meu peito. Provavelmente um colega de projeto. Tentei manter a voz natural. A empresa deve estar cortando custos. É possível, sorriu a recepcionista, claramente sem querer se aprofundar. Seu quarto é o 824, no 8º andar. Aqui estão as chaves. Podemos subir para ver a mamãe primeiro? Pediu Sofia, puxando minha manga. Claro, afaguei sua cabeça. Só vamos deixar as malas no quarto. Não, agora. Insistiu. Quero surpreendê-la. Olhei para Anton. Ele deu de ombros, mas seus olhos diziam, vamos acabar com isso logo. Tá bem, cedi. Primeiro a mamãe, depois arrumamos as coisas. O elevador nos levou em silêncio até o 7º andar. O corredor era coberto por um tapete macio que abafava os passos. A iluminação suave e íntima. Sofia quase corria à frente, procurando os números nas portas. Eu a seguia, sentindo o peso no peito aumentar a cada passo. É aqui, exclamou, parando diante da porta 718. O quarto da mamãe. Levantei a mão para bater, mas hesitei por um segundo. O que eu diria se minhas suspeitas se confirmassem? Como explicaria às crianças? Papai, o que foi? Sofia impacientou-se. Bate logo. Bati. 3 batidas curtas. Dentro, silêncio. Depois, um leve movimento. Um sussurro, palavras que não dá para distinguir. Mamãe, somos nós. Sofia não aguentou. Abre. Mais silêncio. Passos. O clique da fechadura. A porta se entreabriu e no vão apareceu o rosto de Marina, os olhos arregalados de espanto, os cabelos despenteados. O quê? O que vocês estão fazendo aqui? Sua voz tremia. Surpresa! Sofia gritou, empurrando a porta e se jogando nos braços da mãe. Marina a abraçou automaticamente, mas seus olhos estavam fixos em mim, assustados, culpados. Usava um hobby do hotel, os cabelos úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho. Como? Por que vocês não avisaram? Tentava sorrir, mas o sorriso saía forçado, antinatural. Queríamos te surpreender, mamãe. Sofia não percebia o estranhamento. O papai comprou passagens e reservou o quarto. Vamos passear por Moscou juntos. Marina, ainda abraçando a filha, olhava alternadamente para mim e para Anton. Nosso filho estava de braços cruzados, o rosto impassível. Entrem, disse ela finalmente, dando um passo para trás. Só está um pouco bagunçado aqui. O quarto era amplo, com uma cama de casal, poltronas macias e uma grande janela com vista para o centro da cidade. Sobre a mesa de cabeceira, 2 copos de vinho pela metade. No chão, uma camisa masculina jogada. Foi quando um homem de uns 40 anos saiu do banheiro, alto em forma, com os cabelos molhados. Usava apenas uma toalha na cintura. Ao nos ver, congelou no lugar. Olá, gaguejou claramente tentando entender a situação. Sofia olhava para o estranho com confusão. Anton com uma fúria gelada. Eu só conseguia encarar Marina, e naquele momento algo dentro de mim desabava de vez. Este é Timur e Marina tentou falar com calma. Um colega de projeto. Trabalhando em roupas de banho? Anton perguntou, e sua voz soou mais cortante do que eu já tinha ouvido. Não, Marina gaguejou. Íamos para a piscina. O hotel tem piscina. E isso? Sofia apontou para os copos. Marina se recompôs. Crianças, por que vocês não esperam por mim no saguão? Preciso conversar com o papai. Mamãe, quem é esse homem? Sofia ainda não entendia. Por que ele está de toalha? Nós trabalhamos juntos, Timur tentou intervir, mas Anton o interrompeu com um olhar. Eu sou o gerente da filial de Moscou. Timur tentou sorrir, mas o esforço pareceu forçado. Hoje era nosso dia de folga. Decidimos ir à piscina. Então por que a mamãe está de roupão e não de maiô? Sofia insistia sem se conformar. Sofia, chega de perguntas, Marina cortou com uma dureza que me surpreendeu. Anton, fique com a sua irmã no café lá embaixo. Nós descemos já já. Anton pegou a mão da irmã em silêncio, com um gesto que parecia mais um cumprimento de ordem do que um gesto de carinho. Vamos, Sônia, disse ele com a voz rouca. Eu te compro um sorvete. Mas a gente acabou de chegar, protestou a menina. Vamos, repetiu Anton, num tom que não admitia réplica, e puxou a maçaneta da porta. Quando as crianças saíram, o quarto mergulhou num silêncio pesado, como se o ar tivesse se tornado denso.
Timur murmurou algo sobre roupas e desapareceu no banheiro. Vamos sair, disse eu a Marina, apontando para a porta com um gesto seco. No corredor, ela se encostou na parede, evitando olhar nos meus olhos. Misha, eu posso explicar? Começou com a voz trêmula. O que exatamente? Perguntei, sentindo uma estranha calma, como se estivesse observando a cena de fora, como um espectador distante. Há quanto tempo isso dura? Foi sem querer? Ela balbuciou. Nós trabalhamos até tarde, tomamos um pouco de vinho. Não significa nada, juro. A recepcionista disse que o quarto estava registrado em nome de vocês dois. Marina baixou os olhos. Isso também foi sem querer. Você não queria que eu descobrisse, afirmei, com uma frialdade que nem reconhecia como minha. Como pretendia contar? Num e-mail? Por telefone? Ou ia continuar essa vida dupla para sempre? É complicado, Misha. Ela levantou o rosto, e seus olhos brilhavam com lágrimas. A gente já está distante há tanto tempo. Você vive pelo seu trabalho, pelos seus projetos. Não transfira a culpa, interrompi. Se havia problemas, a gente devia ter resolvido juntos. Não procurando consolo nos braços de outro. Eu tentei falar com você. Ela explodiu. Mas você sempre me ignorava. Trabalho, crianças, contas. Olhei para aquela mulher, bonita, bem cuidada, bem-sucedida, e não reconheci a garota de vestido azul que 22 anos atrás. Ria dos meus elogios desajeitados. Como quiser, endireitei-me. Vou buscar as crianças e voltar para o nosso quarto. Amanhã a gente volta para casa. Misha, espera, ela tentou segurar minha mão. Vamos conversar com calma. Talvez ainda haja jeito. Não há jeito desde o momento em que você decidiu pisar na nossa família como se fosse um tapete. Afastei-me. 22 anos de casamento, Marina. 2 filhos. E tudo isso por algumas noites com um homem que daqui a um mês nem vai se lembrar do seu nome. Virei as costas e segui em direção ao elevador, sentindo algo se romper dentro de mim a cada passo. Não era amor, ele já vinha morrendo aos poucos. Era a última esperança, a ilusão de que ainda dava para consertar as coisas, de que nossa família poderia ser feliz novamente. Enquanto o elevador descia, pensava nas crianças que me esperavam lá embaixo. O que eu diria a elas? Como explicaria a traição da mãe? Como as ajudaria a superar essa dor, se eu mesmo não sabia como lidar com a minha? Mas uma coisa eu sabia com certeza, nossa viagem a Moscou, que deveria ter sido um reencontro, transformará-se numa jornada rumo a uma verdade amarga. Uma verdade que destruiria tudo o que havíamos construído. No quarto do hotel, Sofia estava sentada na beira da cama, abraçando os joelhos, os olhos vermelhos de chorar. Anton permanecia junto à janela, imóvel, o perfil recortado contra as luzes noturnas da cidade. Eu me sentei na poltrona, procurando palavras que pareciam não existir em nenhum dicionário. Como explicar a 2 filhos que sua mãe, a pessoa que deveria ser o exemplo de lealdade e amor, tinha traído a confiança de todos nós? Como dizer a uma menina de 11 anos que a mãe estava num quarto com outro homem? Como preservar sua crença na honestidade, na bondade, no amor? Papai, Sofia quebrou o silêncio. Por que a mamãe estava com aquele tio? Eles realmente iam para a piscina? Senti a garganta apertar. Aproximei-me e sentei ao lado dela, pegando sua mão pequena e fria. Não, só o comecei com cuidado. Às vezes os adultos se confundem nos próprios sentimentos e fazem coisas que machucam os outros. Ela gosta daquele tio? Perguntou Sofia com uma mistura de incredulidade e dor. Não acho que seja amor, escolhi as palavras com cautela, tentando ser honesto sem feri-la ainda mais. Mas sua mãe e aquele homem têm uma relação que não deveria existir. E a gente? Seus olhos encheram-se de lágrimas novamente. Ela não gosta mais da gente. Claro que gosta, apertei sua mão. Ela sempre vai amar você e o Anton. Só que às vezes os adultos cometem erros. Erros grandes. Anton se virou bruscamente da janela, os olhos ardendo com uma raiva contida. Para justificar ela, pai, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Isso não é um erro. É traição. Ela fez tudo sabendo o que estava fazendo. Naquele momento não via mais um adolescente à minha frente, mas um homem jovem, com princípios firmes e uma dor que o endurecia. Você tem razão, filho, admiti baixinho. Mas a Sofia ainda é pequena. Não sou pequena. Ela protestou, ofendida. Eu entendo. A mamãe mentiu para a gente. Foi quando bateram a porta. Todos congelamos. Levantei-me e abri. Marina estava do lado de fora com uma expressão hesitante. Posso entrar? Perguntou, sem esperar resposta. Sofia se lançou em sua direção antes que eu pudesse reagir. Mamãe, por que você mentiu para a gente? Por que estava com aquele tio? Marina olhou para mim, perdida, antes de ajoelhar-se diante da filha.
Sofinha, é tudo muito complicado. Os adultos às vezes se confundem. O papai falou a mesma coisa e a menina sentiu séria. Mas eu não entendo como alguém pode se confundir tanto a ponto de trair a própria família. As palavras saíram da boca de uma criança, mas soaram como uma sentença. Marina empalideceu. Que tal a gente jantar juntos? Propôs, tentando mudar de assunto. Eu peço algo aqui no quarto. Boa ideia, concordei, surpreendendo a mim mesmo. As crianças precisam comer, e depois a gente conversa. A comida chegou meia hora depois. Macarrão para Sofia, um bife para Anton, algo leve para mim e Marina. Sentamos à pequena mesa como se fossemos uma família normal em viagem. Mas o ar pesava como chumbo. Cadê o tio Timur agora? Sofia perguntou de repente, enrolando o espaguete no garfo. Marina engasgou com a água. Ele está no quarto dele e respondeu com uma risada nervosa. A recepcionista deve ter se confundido. Às vezes trabalho no meu quarto, às vezes no dele. É mais prático por causa dos documentos. Então por que vocês dois estavam de toalha? Insistiu Sofia. E por que tinha vinho na mesa? Vocês bebem vinho quando trabalham? Sofia chega a intervir. Come seu jantar. Anton cutucava o bife em silêncio, sem levantar os olhos. Durante toda a refeição, não disse uma palavra, ignorando a mãe de forma deliberada. Quando terminamos, mandei as crianças se prepararem para dormir. Sofia ficou na cama, Anton numa cama extra que o serviço de quarto trouxe. Para minha surpresa, não reclamaram, como se sentissem que precisávamos ficar sozinhos. Quando finalmente se deitaram, saímos para o corredor. Nenhum de nós queria começar a conversa. Escuta, Misha, a Marina quebrou o silêncio. Eu sei como isso parece, mas não é tão simples assim. Quão complicado pode ser? Interrompi. E há quanto tempo? Ela baixou os olhos. 4 meses. 4 meses. Enquanto eu projetava um novo componente para a fábrica, enquanto ajudava Anton a escolher a universidade, enquanto ensinava Sofia a andar de bicicleta, minha esposa vivia uma vida dupla. Como isso começou? Perguntei, surpreso com minha própria calma. Foi num evento da empresa em abril. Ela lembrou. Eu te convidei, mas você disse que não podia. Um projeto urgente. Sua voz carregava uma acusação velada. Timur foi atencioso. Encantador. Ele me ouvia. Você realmente ouvia Mikhail, não apenas balançava a cabeça distraído enquanto pensava em seus projetos. E isso foi o bastante para apagar 22 anos de casamento. Senti uma onda de amargura subir pela garganta. Você não entende, balançou a cabeça Marina. Nos últimos anos eu era como uma sombra nesta casa. Você vivia mergulhado no trabalho, as crianças cresciam e precisavam cada vez menos de mim. E então você decidiu que precisava de alguém para olhá-la com admiração e fazer elogios? Não consegui conter. E por isso estava disposta a destruir nossa família? Eu não queria destruir nada. Sua voz subiu, quase desesperada. Foi só um desvio. Sempre planejei voltar. Voltar? Uma risada seca escapou de mim. Você achou que poderia trair, se divertir, e depois voltar como se nada tivesse acontecido? Marina calou-se. Seus olhos revelavam o momento em que a realidade a atingiu. Ela tinha ido longe demais. Não havia volta. Eu também tenho culpa a admitir, surpreso com minha própria honestidade. Nos últimos anos me afoguei no trabalho, nos projetos, até restaurei a comoda do seu avô, mas esqueci de cuidar de nós. Lembrei-me de quanto tempo fazíamos que não íamos ao cinema, não jantávamos a sós à luz de velas, não conversávamos sobre algo que não fossem contas ou os filhos. Mas isso não justifica a traição, Marina, e firmei a voz. Se havia problemas, deveria ter falado, gritado, exigido atenção, não corrido para a cama do primeiro que lhe fez um elogio. Ele não foi o primeiro a me elogiar, murmurou ela. Mas foi o primeiro a me fazer sentir desejada. Suas palavras doíram mais que a própria infidelidade. Não só como mãe ou dona de casa. Aquilo me atingiu como um soco. Será que eu me afastei tanto a ponto de não perceber como ela murchava ao meu lado? Talvez eu tenha deixado muita coisa passar, reconheci. Mas a confiança, Marina, é frágil. Quando se quebra, não há cola que a conserte. Ficamos em silêncio por longo tempo, dois estranhos em um corredor de hotel vazio. E agora? Perguntou ela finalmente. Amanhã voltamos para casa, respondi. Depois, acho que precisaremos formalizar o divórcio. De volta ao quarto, encontrei Sofia dormindo, encolhida como um caracol, abraçada ao urso de pelúcia que compramos no aeroporto. A cama de Anton estava vazia. Encontrei-o no banheiro, sentado na beirada da banheira, o rosto escondido nas mãos. Filho, chamei baixo. Ele levantou os olhos, vermelhos e inchados. Meu filho forte, sempre contido, chorava.
Eu ouvi tudo, disse, com a voz rouca. Vocês vão se divorciar? Sim, não menti. Acho que será melhor para todos. Não para Sofia, balançou a cabeça Anton. Ela vai entender, com o tempo. Sentei-me ao seu lado. E você cuidará dela, certo? Ele assentiu, então inesperadamente apoiou a cabeça em meu ombro, como fazia quando criança, assustado ou triste. Ficamos assim por muito tempo, sem palavras. À noite, o sono não veio. Fiquei deitado, olhando para o teto, ouvindo a respiração regular das crianças. Sofia se mexia inquietamente, soluçando às vezes no sono. Anton permanecia imóvel, mas sabia que ele também estava acordado. 22 anos. Metade da minha vida. Nosso primeiro apartamento minúsculo, com canos que vazavam, mas que era nosso. Anton recém-nascido nos meus braços, tão pequeno e frágil que eu tinha medo de respirar. Sofia dando os primeiros passos, balbuciando as primeiras palavras. Nossas viagens ao mar, os piqueniques no bosque, os jantares de família. Todas essas memórias agora estavam manchadas pela dor da traição. Era possível apagá-las? Esquecê-las? Ou ficariam para sempre, uma mistura de nostalgia doce e perda amarga? O que eu diria à minha mãe? Ana Petrovna, com seus princípios inabaláveis, ficaria arrasada. Sempre se orgulhara de nossa família, nos colocava como exemplo para os vizinhos. Quantas famílias assim existiam por aí, aparentemente perfeitas, mas com rachaduras invisíveis? Quantos casais viviam sem perceber como se afastavam, até que a distância se tornava um abismo? Pouco antes do amanhecer, finalmente peguei no sono, mas acordei com o som da porta se abrindo. Marina estava na entrada, com 2 xícaras de café nas mãos. Posso? Perguntou baixinho para não acordar as crianças. Saímos para o corredor. Ela me estendeu uma xícara. Aceitei automaticamente. Me caiu, passei a noite inteira pensando, começou. Talvez a gente possa tentar começar de novo? Pelo menos pelos filhos. Pelos filhos precisamos nos separar com dignidade, respondi. Sem brigas, sem acusações. Mas depois de tanto tempo juntos, não dá para perdoar uma falha? Não é questão de perdoar, Marina, olhei-a nos olhos. É que você fez uma escolha. E eu também. Não dá para voltar ao passado por mais que a gente queira. Ela baixou a cabeça. O que eu digo às crianças? A verdade, respondi. Na medida em que elas puderem entender. Que sempre as amaremos, mas não podemos mais viver juntos. Você me odeia? Sua voz tremeu. Pensei. Ódio? Não era isso que sentia. Era um cansaço infinito, uma dor surda, como se uma parte de mim tivesse morrido. Não, fui sincero. Só não confio mais. E sem confiança não há sentido em continuar. O mundo que eu havia construído em 22 anos desabou em um único dia. Mas ali naquele corredor de hotel vazio, com um café morno na mão, percebi. Era o fim de uma vida, e talvez o início de outra. Para mim, para as crianças, até para Marina. Só precisávamos de forças para atravessar as ruínas. A viagem de volta foi pesada. No avião, Sofia se aninhava contra mim, soluçando de vez em quando. Anton olhava fixamente pela janela, como se os estranhos nos assentos ao lado não fossem seu irmão e sua irmã. Marina voltaria em um voo separado no dia seguinte, combinamos assim para poupar as crianças. Minha mãe nos esperava à porta do apartamento. Bastou um olhar para nossos rostos para que tudo ficasse claro. Entrem, disse, abraçando os netos. Fiz bore pirogues. As crianças foram para seus quartos. Fiquei na cozinha com minha mãe. Ela serviu uma xícara de chá, colocou a mão no meu ombro. Conte, filho. E contei tudo, sem meias palavras, sem desculpas. Ela ouviu em silêncio, apenas as rugas ao redor de seus olhos se aprofundando. Eu sabia que algo estava errado, falou finalmente. Intuição de mãe. Marina saía demais, trabalhava até tarde, mas não queria me intrometer. Não é da minha conta, pensava. E agora, mamãe? Pela primeira vez em anos, senti-me um menino perdido, precisando de conselho. Seguir em frente, Misha respondeu, simples. Pelas crianças. Elas são tudo o que você tem agora. E sabe, acho que vou me mudar para cá por um tempo. Ajudo com a casa, com a Sofia. Naquela noite decidimos que ela viria morar conosco temporariamente, saindo de sua casa no subúrbio. Aquela decisão, descobri depois, foi o primeiro passo rumo a uma nova vida. As formalidades do divórcio foram mais simples do que eu imaginava. Marina e eu chegamos a um acordo sem brigas, sem processos. Entramos com o pedido pelos AGs, procedimento simplificado, já que ambos estávamos de acordo. A casa ficou para as crianças, ou melhor, para mim, com o direito de elas morarem lá. Marina levou suas coisas pessoais e alugou um apartamento no centro.
Ficou combinado que pagaria 15.000 rublos mensais de pensão para Sofia, além de metade das despesas com educação. Tudo resolvido de forma rápida e civilizada. Tanto quanto pode ser civilizado o desmoronamento de 22 anos de casamento. Anton lidava com a situação à sua maneira. Parecia calmo por fora, mas eu notava como seus punhos se fechavam sempre que o assunto vinha à tona. Quando o assunto era a mãe, Anton se fechava. Nas 2 primeiras semanas, recusou-se a atender suas ligações ou responder às mensagens. Em compensação, mergulhou nas tarefas domésticas como se quisesse provar que conseguiríamos sobreviver sem Marina. Passou a cozinhar, consertou a torneira que pingava há meses e até aprendeu a operar a máquina de lavar. Habilidades que nunca havia demonstrado interesse em dominar antes. Uma noite por volta das 23 horas, o encontrei esfregando o chão da cozinha com uma expressão tão concentrada que me aproximei em silêncio. Não precisa carregar tudo sozinho, filho, falei, apoiando a mão em seu ombro tenso. Alguém tem que fazer, respondeu, enxugando a testa com o dorso da mão. Seus dedos, antes sempre relaxados sobre o teclado, agora estavam marcados por calos recentes. Abracei-o e senti o corpo dele primeiro endurecer, como se lutasse contra a vulnerabilidade até finalmente relaxar. Seu suspiro foi longo, como se soltasse um peso que nem ele sabia que carregava. Vamos dar conta, assegurei. Mas você não precisa abrir mão da sua vida por isso. Foque nos estudos, no seu futuro. Isso sim, é o que mais nos ajuda agora. Algo naquelas palavras parece ter quebrado uma barreira. No dia seguinte, ele aceitou encontrar Marina sozinho, sem Sofia. Não contou o que conversaram, mas voltou com um olhar distante, como se revivesse algo que preferia esquecer. À noite, porém, fez algo que não fazia desde nosso retorno de Moscou. Abriu o notebook e mergulhou na programação, aquele hobby que havia abandonado quando a rotina familiar desmoronou. Ver seus dedos dançarem sobre as teclas novamente foi como assistir a um renascimento silencioso. Sofia, por sua vez, lidava com a dor de maneira mais visível. Chorava muito, fazia perguntas para as quais eu não tinha respostas prontas. Por que a mamãe não pode morar conosco? Indagava, os olhos úmidos fixos nos meus. Se ela cometeu um erro, por que a gente não pode só perdoar? O que responder a uma criança? Que alguns erros são como vidros quebrados, mesmo colados nunca mais ficam inteiros. Que a confiança, uma vez destruída, não se reconstrói com boa vontade. Que o amor, às vezes, morre de inanição, e nenhum esforço consegue ressuscitá-lo. Eu me limitava a acariciar seus cabelos e repetir. Às vezes, os adultos ficam mais felizes vivendo separados. Mas isso não muda uma coisa, sua mãe sempre vai te amar, e você poderá vê-la quando quiser. Foi Ana Petrovna, minha mãe, quem nos segurou quando tudo ameaçava desabar. Não se limitou a ajudar com as tarefas domésticas, seus borsches de domingo, as histórias que contava para Sofia antes de dormir, os conselhos sensatos que dava a Anton eram como colunas invisíveis sustentando nossa nova estrutura familiar. Sem ela, teríamos nos perdido naqueles primeiros meses de caos. Uma noite, enquanto tomávamos chá na cozinha, ela me olhou com aquela sabedoria que só as mães adquirem com o tempo. A tragédia ou destrói uma família ou a torna mais forte, Mikhail disse, mexendo o açúcar na xícara com calma. E olhando para vocês vejo que estão se tornando mais fortes. Ela tinha razão. Apesar da dor e das perdas, estávamos nos aproximando de um jeito que nunca havíamos experimentado antes. Anton passou a dedicar as noites a ensinar Sofia noções básicas de programação. Ela, embora não entendesse quase nada, ouvia-o com os olhos arregalados, fascinada não pelos códigos, mas pela atenção exclusiva do irmão. Nos fins de semana seguíamos o roteiro cultural que minha mãe, ex-professora de literatura, traçava para nós, exposições, peças de teatro, passeios pelo parque. Aqueles momentos planejados com carinho, eram como bálsamo. Vi a vida voltando aos olhos das crianças, os sorrisos retornando aos seus rostos. No trabalho, preparei-me para o pior, olhares enviesados, cochichos nas costas. Mas meus colegas surpreenderam-me com uma delicadeza que não esperava. Ninguém invadia minha privacidade com perguntas indiscretas, mas muitos ofereciam apoio de forma sutis, um convite para pescar, um conselho sobre criação de filhos, ou simplesmente um silêncio solidário ao meu lado. Até Petrov, meu chefe, agiu de maneira inesperada. É hora de se atualizar, Michale, disse-me certo dia, batendo um relatório na minha mesa. Faça esses cursos de especialização. Vai distrair a cabeça e abrir portas na carreira. Assim, acabei me matriculando em aulas noturnas sobre métodos modernos de projeto. Foi lá que conheci Helena Sokolova, engenheira tecnologista de um departamento vizinho. Trabalhávamos na mesma fábrica há anos,
mas nossos caminhos nunca haviam se cruzado de verdade. Helena era viúva havia quase 10 anos, tinha olhos cinzentos atentos e uma maneira tranquila de falar que transmitia segurança. Nada nela era deliberadamente feminino, usava ternos sóbrios, pouca maquiagem, e prendia os cabelos em um coque simples. Mesmo assim, havia algo nela que chamava a atenção, talvez a naturalidade, ou a inteligência que transparecia em cada palavra. Após as aulas, às vezes íamos a pé até o metrô, discutindo os conteúdos das palestras. Sem perceber, os diálogos derivavam para outros assuntos. Descobri que ela, como eu, adorava romances históricos, que se encantava pela arquitetura Arte Nouveau, estilo que eu sempre admirei, que na juventude, tocava viola de amor e guardava o instrumento até hoje, embora não o usasse há décadas. Não era nada além de uma amizade. Mas após aqueles encontros eu voltava para casa com o coração mais leve, como se algo essencial, e há muito esquecido, estivesse voltando ao seu lugar. Comecei a cuidar de mim pela primeira vez em anos. Matriculei-me na piscina, passei a correr pelas manhãs, comprei livros sobre psicologia do divórcio e criação de filhos em famílias reconstruídas. Parei de afogar a ansiedade em comida e emagreci 7 quilos. Até troquei os óculos por um modelo mais moderno, o que deixou as crianças surpresas. Você parece mais novo, papai, comentou Anton certa vez, observando-me com um sorriso meio constrangido. E era verdade, sentia-me mais jovem, como se, junto com os quilos extras, tivesse largado também o fardo das falhas e das incertezas. Marina tentou voltar 2 vezes. Na primeira apareceu com flores e um bolo, falando sobre como havia compreendido seu erro, como Timur revelara-se um homem vazio, como a família era sua prioridade. Ouvi tudo em silêncio, mas fui firme. Não. Na segunda, veio com o argumento de que deveríamos recomeçar por causa das crianças. Você não quer que elas tenham uma família completa? Perguntou com um tom de reprovação. Quero que elas tenham uma família feliz, respondi. E nós dois já não podemos oferecer isso. Havia demais destruído entre nós. Estabelecemos limites claros, só falaríamos sobre assuntos relacionados aos filhos. Nada de nostalgia, nada de tentativas de resgatar o passado. Com o tempo, Marina aceitou a nova realidade. Passou a ver Sofia nos fins de semana e ocasionalmente Anton, quando ele topava. Levava-os a cafés, ao cinema, presenteava-os com uma generosidade um pouco excessiva, como se quisesse compensar a ausência com objetos. Uma noite depois que as crianças dormiram, confidenciei à minha mãe enquanto tomávamos chá. Estou pensando em comprar um sítio pequeno nos arredores. Para passarmos o verão com as crianças, plantar uma horta. Ótima ideia, aprovou ela, assentindo. O ar livre faz bem para eles. E para você também. Trabalhar a terra é terapêutico. Olhei pela janela para a cidade iluminada e pela primeira vez em meses, senti uma tranquilidade genuína. Sim, meu mundo havia desabado. Mas entre os escombros eu estava construindo algo novo, talvez mais sólido, talvez mais autêntico. O caminho para essa nova vida era árduo, mas já não duvidava de que juntos, eu, as crianças, minha mãe, o percorreríamos com dignidade. O verão chegou à cidade de repente, como se alguém tivesse virado a página de um calendário. 8 meses haviam se passado desde o divórcio, e eles transcorreram como um único dia longo. Começara na escuridão de uma madrugada fria com nuvens pesadas no céu, mas terminara com a claridade se insinuando entre as frestas. Lembro-me de pensar, no auge do inverno, que não sobreviveria aquele ano, que a dor da perda me perseguiria para sempre. Mas o tempo, esse médico silencioso, não apaga as cicatrizes. Apenas nos ensina a conviver com elas. Hoje música preenche nossa casa. Uma velha vinil gira na vitrola, e os acordes profundos de uma viola de amore, tão semelhantes ao instrumento que Helena um dia tocou, enchem o espaço. Minha mãe cozinha algo na cozinha, cantando baixinho. Sofia ajuda, ouço o tilintar da louça e risadas. Enquanto isso, estou no escritório com Anton, analisando os documentos para sua inscrição na universidade. Pai, olha. Ele se inclina sobre a tela do computador. Os resultados foram atualizados no site. Passa em todas as opções, até com folga sua voz transborda de uma alegria contagiante. 98 em matemática, 94 em física, 92 em informática. Até os professores ficaram impressionados. O Instituto Tecnológico, seu sonho, agora era uma certeza. Nunca duvidei de você, digo, abraçando-o com força. Ele sorri, constrangido, mas não se afasta. Aqueles 8 meses nos aproximaram como nunca antes. Anton parecia ter amadurecido vários anos em questão de semanas, o olhar sério, a linha firme dos lábios, os gestos seguros. Mas para mim, ele ainda era aquele menino que um dia ensinei a andar de bicicleta,
com os joelhos ralados e o sorriso desdentado. A Lena ligou, diz ele de repente, observando minha reação com um olhar atento. Perguntou se poderia passar aqui hoje à noite para trazer uns livros de astronomia para Sophie. E o que você respondeu? Pergunto, tentando manter o tom leve. Que poderia, claro, ele sorri, quase imperceptível. E que a vovó está fazendo torta de cereja. Nos últimos meses ela entrou em nossas vidas de maneira tão natural que mal percebemos quando se tornou parte delas. Primeiro como colega, depois como amiga. Nossas conversas após o trabalho ficavam cada vez mais longas, os passeios pelo parque mais frequentes e aconchegantes. Em março, pela primeira vez, convidei-a para jantar não em casa, mas em um café tranquilo. Falamos até o restaurante fechar, sobre o trabalho, sobre livros, sobre a música que ela adorava. Foi quando soube que seu marido havia morrido 5 anos antes, de um ataque cardíaco, que nunca tiveram filhos. Havia uma dor surda em sua voz ao contar aquilo, como se a ausência deles fosse um vazio que nada poderia preencher. Em abril, arrisquei-me a convidá-la para um almoço de domingo em casa. Minha mãe a recebeu com uma hospitalidade contida, observando cada gesto, cada palavra, como se a avaliasse em silêncio. Mas ao final da tarde já trocavam receitas e combinavam emprestar livros uma à outra. Sophie, a princípio tímida, desabrochou ao descobrir que a tocava viola de arco na juventude. Passou a tarde bombardeando-a com perguntas sobre música, notas, partituras. E Anton observava tudo em silêncio, mas quando ela se despediu, resumiu com uma frase seca. Ela é boa. Não finge. Para ele, era o maior elogio possível. Mas as mudanças mais significativas aconteceram no trabalho. No final do inverno, o diretor me chamou inesperadamente em sua sala. Michalik, está na hora de você chefiar um departamento, disse ele, sem rodeios. O Petrov está se aposentando, e você é o candidato ideal. Fiquei paralisado. 28 anos no escritório de projetos, sempre como executor. Liderança me parecia algo distante, quase estranho. Você acha que vou dar conta? Perguntei, direto. Já está dando, resmungou ele. Os últimos 3 projetos praticamente dependeram de você. Agora será só no papel. E com um salário condizente. 120 mil rublos, mais bônus trimestral. O número soava irreal. Pela primeira vez em anos, eu poderia não apenas sobreviver, mas viver. E a primeira coisa em que pensei foi, uma dacha. Encontramos o lugar em maio. Uma casa antiga em uma associação de jardins, a meia hora da cidade. O terreno estava abandonado, mas cheio de promessas e macieiras, cerejeiras, uma lilás velha junto à varanda. A casa precisava de reformas, mas era sólida, com fundações boas. 600 metros quadrados não eram muito, mas bastavam para começar. Pai, olha a macieira. Sophie corria pelo terreno na primeira visita, os olhos brilhando. Posso fazer meu próprio canteiro de flores aqui? Olha como as vigas estão bem feitas, avaliou Anton, examinando a estrutura. Quem construiu isso sabia o que estava fazendo. Minha mãe andou em silêncio pela casa, tocando as paredes, espiando o porão. Compre, Misha, disse, firme. Lugares assim não se encontram sempre. Tem alma. E assim ganhamos nossa dacha, e eu, um novo projeto onde poderia investir energia, conhecimento e meu amor pelos detalhes. Todo final de semana, íamos para lá em família, limpávamos, consertávamos, plantávamos. Anton assumiu o telhado e a varanda. Eu cuidava do interior. Minha mãe e Sophie preparavam a horta e o jardim de flores. Em junho, a casa já estava irreconhecível. Paredes recém-pintadas, telhado novo, varanda restaurada. E no quintal os primeiros brotos verdes começavam a despontar. Veio pela primeira vez conosco em meados de junho. Trouxe mudas de rosas, uma variedade rara que ela mesma cultivara na janela de seu apartamento. Sophie, extasiada, ajudou-a a plantá-las ao longo do caminho de terra. Daqui a 1 ano, vão florescer, explicava enquanto enterravam as raízes na terra escura. Imagina que beleza será. Eu as observava da janela. Uma mulher de saia simples ajoelhada no chão. E uma menina de cachos desgrenhados, ambas com as mãos sujas de terra. Algo apertou meu peito, uma emoção antiga, quase esquecida. Não era paixão arrebatadora, mas algo mais profundo, a certeza de que a vida, aos poucos, recuperava seu sentido. No final de junho, no aniversário de Sophie, aconteceu algo inesperado. Marina apareceu com um presente, um tablet que a filha sonhava há meses. Abri a porta e por um instante fiquei sem palavras. Era a primeira vez em tanto tempo que ela cruzava aquele limiar. Só vou ficar um pouco, disse baixa. Só para parabenizar a Sophie. Nossa filha recebeu a mãe com alegria genuína, mostrando-lhe desenhos, vestidos novos, contando sobre a escola e as aulas de dança.
Marina ouvia com uma atenção nova, uma suavidade que não lhe conhecia. Depois pediu para falar comigo a sós. Saímos para a varanda, aquela mesma onde, em outra vida, tomávamos café juntas pelas manhãs. Obrigada por me deixar vir, começou ela, olhando para o horizonte de telhados da cidade. Sei como é difícil. Você é a mãe da Sophie, respondi simples. Tem todo o direito de vê-la. Passei meses pensando, continuou, os olhos distantes. Sobre o que fiz, sobre o que perdi. Poderia dizer que me arrependo, mas não seria sincero. Não me arrependo de ter contado a verdade. Arrependo-me de ter magoado você e as crianças, de não ter tido coragem de dizer, simplesmente, eu já não era feliz no nosso casamento. Escutei em silêncio. Estranhamente, a dor que suas palavras deveriam causar não veio. Só uma aceitação tranquila. Sim, foi assim, concordei. E é bom que tenha terminado do jeito que terminou. Nós erramos ao achar que podíamos apenas deixar levar, disse ela. Eu me afoguei no trabalho, você nos seus projetos. Esquecemos como conversar, como nos enxergar. A traição não foi a causa, mas o sintoma de algo que já estava morto há muito. Você tem razão, admiti, pela primeira vez em anos olhando para ela sem amargura. Nosso casamento acabou muito antes daquele dia no hotel. Ouvi dizer que você tem alguém, falou ela sem julgamento, quase com curiosidade. Sim, é. Ela é engenheira de tecnologia na fábrica. É bom, surpreendeu-me ao dizer. Crianças não devem crescer sem o calor de uma mulher em casa. Depois pediu para chamar Anton. A conversa deles foi breve, mas intensa. Não interferi, mas vi quando nosso filho, ao se despedir, abraçou a mãe pela primeira vez em meses. Algo novo nascia entre eles, não a intimidade de antes, mas um entendimento, uma trégua, talvez até um perdão. Quando ela foi embora, percebi que nós também havíamos encontrado um novo caminho. Não éramos amigos nem inimigos. Éramos pais de duas crianças, duas pessoas que compartilharam 22 anos de vida. E nesse lugar, não havia espaço para rancor ou saudade do que poderia ter sido. Só uma aceitação serena do passado e um respeito pelo presente. Em uma noite de julho, fizemos um piquenique na dacha. Estendemos uma toalha no jardim, debaixo da macieira mais velha. Anton e Sophie grelhavam no churrasqueiro que construímos juntos, usando uma barrilha velha. Minha mãe preparava uma de verdade, com cais fresco e ervas do nosso próprio canteiro. Ajudava e o murmúrio das vozes dela se misturava a risadas baixas. Quando anoiteceu, acendemos uma fogueira no espaço que preparamos para isso. Sentamos-nos em volta das chamas, enrolados em cobertores, as noites ainda eram frescas. Sophie aninhava-se ao lado de ouvindo-a falar sobre as estrelas. Olha aquela, bem brilhante, apontava para o céu. É Vega. E eu, observando-as, pensei em como a vida, às vezes, se reconstrói nos detalhes, em um jardim recém-plantado, em uma casa que volta a ter risos, em um céu cheio de promessas. Não era o começo que imagináramos, mas era, sem dúvida, um recomeço. Olha ali. Traçou uma linha imaginária com o dedo no céu estrelado, a Ursa Maior. E se você ligar as duas estrelas do fim da caçamba, elas apontam direto para a estrela polar. Sophie escutava de boca aberta, os olhos brilhando com a mesma intensidade das estrelas que tentava identificar. Até Anton, sempre cético com explicações que não vinham acompanhadas de fórmulas ou dados científicos, seguia com atenção o movimento da mão de como se o céu, de repente, tivesse se tornado um mapa a ser decifrado. Foi então que mãe me chamou discretamente para perto da varanda. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo desgastado pelo tempo e com um gesto que conhecia bem, aquele misto de ternura e solenidade que só ela dominava, colocou-a em minhas mãos. Guarda isso, filho, disse em voz baixa, como se as palavras fossem só para mim e para a noite. É o anel de casamento do seu pai. Abri a caixa. Dentro, um círculo simples de ouro, levemente escurecido pelos anos, repousava sobre o veludo. O peso daquilo era maior do que o do metal. Eram décadas de história, promessas, silêncios e risos compartilhados. Mas você já tinha dado seu anel para Sophie, comentei, confuso. Mãe balançou a cabeça e seus olhos refletiram a luz trêmula do fogo. Aquela era a aliança civil. Ela tocou levemente a caixa, é a de casamento religioso. Seu pai pediu que eu a entregasse a você quando chegasse a hora. Para que ficasse com você, ou com quem você amasse de verdade. Meus olhos, quase sem querer, buscaram Ela estava sentada junto às crianças, o rosto iluminado pelas chamas, e parecia sentir meu olhar, porque virou-se e sorriu. Não era um sorriso calculado ou coquete, era aberto, sincero, como se não houvesse nada entre nós além daquela noite e daqueles segundos suspensos no tempo.
Seu avô se orgulharia de você, Mia, mãe disse de repente, com uma firmeza que me surpreendeu. Você permaneceu humano mesmo quando tudo desabou. Manteve a dignidade, a honra. E o mais importante, não endureceu. Não se fechou. Não foi fácil admitir, e a confissão saiu mais pesada do que eu esperava. Ela acariciou minha face, como fazia quando eu era criança e machucava o joelho. Claro que não foi. Caminhos fáceis não existem. Mas você escolheu o certo e está guiando seus filhos por ele. Está ensinando a eles o mais difícil, como se levantar quando a vida derruba você. Voltei para perto do fogo. Agora falava sobre Órion, suas 3 estrelas alinhadas como um cinturão, sobre nebulosas distantes e galáxias que a humanidade jamais tocaria. Sophie ouvia em silêncio absoluto, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça cósmico que só ela conseguia montar. Anton, por sua vez, conversava baixinho com mãe sobre a universidade, seus planos para um startup de tecnologia, ideias que, segundo ele, poderiam mudar o jeito como as pessoas veem o mundo. Papai, Sophie interrompeu meus pensamentos, os olhos arregalados. A Lena disse que dá para ver os anéis de Saturno com um telescópio. É mesmo? Sorri. Não é barato, Sônico, mas quem sabe no seu próximo aniversário. Hesitou, como se a ideia acabasse de lhe ocorrer. Eu tenho uns conhecidos no planetário. Eles às vezes doam equipamentos antigos, mas ainda em bom estado. Se você não se importar que não seja novinho. Você ajudaria? Sophie pulou, os olhos brilhando mais que as estrelas. Claro, puxou a menina para perto, num gesto que já me era familiar. Se seu pai não tiver objeções. Observei-os ali, minha família reconstruída ao redor das chamas. Anton, sério demais para seus 17 anos, mas com um brilho nos olhos que falava de sonhos maiores que ele próprio. Sophie, cuja capacidade de se maravilhar com o mundo não havia sido quebrada pela dor, mãe, guardiã silenciosa de tudo que éramos e do que ainda poderíamos ser, cuja chegada à nossa vida parecia ao mesmo tempo um milagre e a coisa mais natural do mundo. Uma brasinha saltou do fogo, subiu em espiral pela noite e se apagou no ar. Sophie acompanhou sua trajetória com o olhar. Parece que uma alma voa, murmurou fascinada. Os antigos acreditavam nisso, confirmou, a voz suave. Diziam que as estrelas são almas daqueles que já viveram aqui, que elas nos observam e nos ajudam, completou mãe, colhendo uma sosmor do cesto ao seu lado. Mostram o caminho quando nos perdemos, acrescentei, lembrando-me daquela noite em Moscou, quando achei que meu mundo havia acabado. Quando a traição, a dor e o vazio pareciam tudo o que me restava. Agora, 8 meses depois, eu estava ali, sentado em frente à nossa dacha, com pessoas que se tornaram meu porto. À frente, tínhamos o verão inteiro planejado. Dias na horta, tardes no lago, visitas ao planetário e aos museus da cidade. Havia o vestibular de Anton, o novo ano letivo de Sophie, que de repente, se apaixonara por biologia e sonhava em ser veterinária, e a vida, não aquela que eu havia imaginado anos antes, mas talvez melhor, mais verdadeira. Captou meu olhar novamente. Desta vez seu sorriso era diferente e mais íntimo, como se carregasse uma promessa que nem ela mesma ousava nomear. Nos seus olhos, o reflexo do fogo dançava, quente e vivo, como sentimento que crescia entre nós. Não era a paixão impulsiva da juventude, nem um encantamento passageiro. Era algo mais profundo, forjado no reconhecimento mútuo de 2 pessoas que sabiam o que era solidão e, por isso, valorizavam cada gesto de proximidade real. Algo mudou naquele instante. Como se a última lasca do passado que ainda doía tivesse se soltado, deixando espaço para o que viria. Entendi então uma verdade simples: às vezes, é preciso perder tudo para se encontrar. Às vezes, a destruição do que éramos é o único caminho para horizontes que nem sonhávamos existir. E às vezes a vida nos tira o que achávamos insubstituível apenas para nos dar algo que no fundo sempre merecemos. A fogueira ardia baixa, mas ninguém tinha pressa de ir embora. Começou a cantarolar uma canção antiga, algo sobre uma hora estrelada e o caminho de volta para casa. Sophie encostou a cabeça em seu ombro. Anton alimentava o fogo com galhos secos. Mãe separava as bagas de groselha colhidas mais cedo, seus dedos ágeis movendo-se com a mesma precisão com que ela costurava nossas vidas de volta ao lugar. E eu olhava para eles pensando, eis aqui a minha felicidade. Não uma felicidade sem nuvens, mas conquistada, marcada por cicatrizes e perdas, porém real. E era por isso, por esse segundo chance, por essa lição aprendida a tão alto preço, que eu agradecia não ao acaso, mas à teimosia da vida em seguir adiante, mesmo quando tudo parece perdido. As estrelas acima de nós eram indiferentes, eternas, testemunhas silenciosas de nossas dores e alegrias.
Mas naquela noite, seu brilho frio me revelou uma verdade que eu procurara por meses. A vida continua. Sempre. Mesmo quando os sonhos se despedaçam, mesmo quando o chão desaparece debaixo dos pés. Hoje completava 1 ano desde aquele dia no hotel de Moscou, quando entrei no quarto e vi minha esposa com outro homem. 1 ano desde que o mundo que eu havia construído em 22 anos desmoronou em questão de minutos. Agora, sentado na varanda da Dasha, observava o pôr do sol se dissipar no horizonte e refletia sobre esses 12 meses, a dor da traição, o divórcio arrastado, a nova rotina, as oportunidades que surgiram onde eu menos esperava. E é claro, é que lia em silêncio ao meu lado, seu livro aberto no colo, como se fosse a coisa mais natural do mundo estar ali. Lembro-me daquela noite em Moscou, quando, deitado na cama do hotel, achei que tudo havia terminado. Que nunca mais seria feliz, que minhas crianças jamais se recuperariam, que a dor seria minha companheira eterna. Como eu estava enganado. A vida não acabou. Ela simplesmente começou de novo, diferente, mais complexa, com marcas que não apagarão, mas de algum modo mais autêntica do que antes. Anton entrou na universidade como sonhara. Agora no primeiro ano já participa de projetos de pesquisa e fala do startup com uma determinação que me enche de orgulho. Aos 17, ele se tornou não apenas meu filho, mas um amigo, um cúmplice. Perdoou a mãe embora saiba que nada será como antes. Mas há uma qualidade nova nessa relação, uma maturidade que talvez valha mais que a ingenuidade de outrora. Sophie cresceu neste ano como se tivesse esticado as pernas depois de uma tempestade. Ficou mais séria, mais independente, sem perder a capacidade de se encantar com um vagalume ou uma história sobre constelações. Ainda vê a mãe nos fins de semana, às vezes pernoita lá. Há pouco me disse, sabe, papai, eu não estou mais com raiva da mamãe. Só fico triste que tenha sido assim. Quantas pessoas aos 12 anos têm essa clareza? Mãe continua conosco, embora eu tenha insistido para que voltasse para sua casa. Meu lugar é aqui com vocês, respondeu, e eu sou grato por isso. Sua sabedoria, sua calma foram o esteio nos meses mais difíceis. Ela se tornou o centro dessa nova família, atecelando as tradições que agora reinventamos juntos. Marina. Estranho, mas seu nome já não. Não sinto mais raiva nem ressentimento. Encontramo-nos nos aniversários das crianças, às vezes trocamos mensagens sobre Sofia. Sei que ela não está mais com Timur. O encanto da novidade passou e com ele o interesse dele. Soube também que recentemente começou a namorar alguém novo, e desejo a ela, de coração, toda a felicidade. Os 22 anos que vivemos juntos não podem ser apagados como se nunca tivessem existido. Eles permanecem em mim, não como uma sombra, mas como uma parte luminosa da minha história, apesar do final amargo. E então Helena entrou em minha vida. Não de repente, não como um raio em céu claro, mas devagar, como o nascer do sol após uma longa noite. Uma mulher serena, sábia, que passou por suas próprias provações sem perder a capacidade de amar. Ela não tentou ocupar o lugar da mãe das crianças, não apagou meu passado, simplesmente esteve presente, firme, compreensiva, como se sempre tivesse feito parte daquilo tudo. Não temos pressa. Helena ainda mora em seu apartamento, embora passe cada vez mais fins de semana conosco. As crianças a aceitaram do seu jeito, em seus próprios termos. Anton admira sua inteligência e frequentemente discute com ela seus projetos científicos. Sofia encontrou nela uma amiga e mentora. Juntas cultivam flores, vão a concertos, falam sobre estrelas e música. A casa de campo se tornou nosso projeto comum, o lugar onde construímos essa nova vida. Cada um contribuiu com algo, das fileiras de morangos da vovó ao telescópio que instalamos no sótão para Sofia. Cada prego martelado, cada árvore plantada é um símbolo de recomeço. No trabalho, tudo também mudou. Não sou mais apenas um executor, mas o líder de uma equipe, alguém que toma decisões e guia projetos. Minhas ideias ganham forma, recebem reconhecimento. Talvez eu sempre tenha sido capaz de mais, mas faltava acreditar em mim mesmo. Foi preciso que a vida me abalasse para que essa confiança despertasse. Ontem à noite, Helena e eu ficamos sentados perto da fogueira, como temos feito com frequência. As crianças já tinham ido para dentro, assim como minha mãe. Ficamos só nós dois, sob um céu estrelado. Em que você está pensando? Perguntou ela, observando as chamas. Em como a vida é estranha, respondi. Há 1 ano, achava que tudo havia acabado. E agora? Ela se virou para mim. Seus olhos refletiam o brilho do fogo. Agora acho que a vida real está apenas começando, disse, e peguei sua mão. No bolso levava o anel de casamento do meu pai. Não para um pedido, ainda é cedo. Ambos sabemos disso, mas como um símbolo de intenção, de promessa, de esperança. O telefone vibrou.
Uma mensagem de Anton. Ele e Sofia tinham assado um bolo e nos esperavam para o chá. Sorri, mostrei a mensagem a Helena. Vamos? Perguntou ela levantando-se. Vamos, respondi. E caminhamos em direção à casa, onde as janelas brilhavam com uma luz quente, onde nos aguardavam as pessoas que amamos. No quarto da casa de campo, que reformei com minhas próprias mãos, agora há uma cama nova, ampla, confortável, comprada já depois do divórcio. Nas paredes, fotos das crianças, paisagens de nossas trilhas, aquarelas de Sofia. Um espaço novo, criado para uma vida sem o peso das memórias dolorosas ou fantasmas do passado. Ao adormecer ao lado de Helena, não penso no que perdi, mas no que ganhei. Nas crianças que cresceram fortes e sábias apesar das provações. Na mãe, cujo amor foi meu porto nos dias mais sombrios. No trabalho, que agora me traz não só sustento, mas realização. E em Helena, cuja chegada à minha vida parece quase um milagre, oportuno, natural, certo. Sabe de uma coisa? Sou feliz de um jeito novo, diferente, mas feliz, porque entendi o essencial. A felicidade não está em preservar ilusões, em se agarrar ao que já não existe, em temer as mudanças. Está em aceitar a vida com toda a sua complexidade, na coragem de recomeçar, na força de seguir em frente, apesar das perdas e decepções. A cômoda do meu avô, que um dia restaurei com tanto cuidado, agora está na casa de campo. Guarda relíquias da família, medalhas, cartas, fotografias. E entre elas, o anel da minha avó, que ela passou para Sofia. Ele aguarda seu momento, para um dia voltar a ser símbolo de amor e fidelidade. Talvez para meus netos, que ainda não existem, mas que certamente virão. Com esse pensamento adormeço em paz, sem as angústias e pesadelos que me atormentavam nos primeiros meses após a separação. A nova vida não apenas começou, ela está em pleno florescer. Estou pronto para vivê-la por completo, com honestidade, sem medo, sem olhar para trás. Porque quando as ilusões se desfazem, abre-se o caminho para a felicidade verdadeira. Aquela que não se constrói sobre fantasias ou auto-engano, mas sobre autenticidade, coragem e valores reais. E sou grato à vida por essa lição, por essa chance, por esse novo caminho rumo a horizontes que ainda não conheço, a conquistas que ainda virão, a uma existência que, afinal, sempre continua. Mesmo quando tudo parece desabar. Especialmente então.